Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. A aula de hoje é sobre regra de 3 simples. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. Então hoje nós vamos resolver problemas através da regra de 3 simples. E esses problemas eles envolvem grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é esse. Josias colocou para reciclagem 50 latas de alumínio idênticas e depois de amassá-las, pesou em uma balança e obteve 700 gramas. Para que Josias obtenha 3,5 kg, quantas latas iguais a essas ele precisa coletar? Então esse problema nos fala do Josias que colocou para reciclagem 50 latas de alumínio que são idênticas e após pesá-las ele obteve 700 gramas. E o problema quer saber, para o Josias obter 3,5 kg, quantas latas iguais a essa ele vai precisar coletar? Então nós temos duas grandezas, quantidade de latas e peso. A gente fala peso, mas na realidade é massa. Então nós temos aqui que ele conseguiu 700 gramas com 50 latas de alumínio. E a questão quer saber 3,5 kg, quantas latas que ele vai precisar. Então vamos colocar aqui as duas grandezas que nós temos, quantidade de latas e massa. E agora nós vamos observar que a grandeza massa, ela está com uma unidade de medida diferente. Aqui nós temos quilogramas e aqui nós temos gramas. E nós não podemos trabalhar aqui com uma mesma grandeza com unidades de medida diferente. Então nós vamos ou transformar gramas para quilogramas ou vamos transformar quilogramas para gramas. E eu vou falar para vocês que eu prefiro transformar aqui gramas para quilogramas porque nós vamos trabalhar com números menores. E se a gente transformasse quilogramas para gramas, nós íamos ter que trabalhar com números maiores. Então, vamos transformar 700 gramas para quilogramas e depois nós vamos colocar aqui. Então, 700 gramas corresponde em quilogramas a 0,7 quilogramas. Porque para transformar gramas para quilogramas, nós dividimos por 1000. Se nós dividimos por 1000, basta nós contarmos 3 casas da direita para a esquerda. 1, 2, 3 casas, colocamos a vírgula e completamos com 0. 0,7 quilogramas. Então vamos colocar 50 latas, 0,7 quilogramas. E agora para ele conseguir 3,5 kg, quantas latas ele vai ter que coletar? Então aqui está a nossa incógnita, o valor que nós queremos descobrir. Então vamos colocar X para esse valor. E agora vamos resolver essa regra de 3 simples de forma direta. Vamos fazer aqui a multiplicação cruzada. 0,7 vezes X igual a 0,7X. 50 vezes 3,5. Então vamos fazer aqui do lado essa operação. 50 vezes 3,5. Vamos descer esse 0. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. E aí contamos uma casa decimal e colocamos a vírgula. Então, resultado, 175. Então, x vai ser igual a 175 sobre 0,7. Então, x é igual... Agora, vamos fazer essa divisão. 175 por 0,7. Vou fazer aqui do lado também. Para eliminar essa vírgula, nós acrescentamos um 0. Então, ficou 1.750 dividido por 7. Então, vamos fazer 17 dividido por 7 igual a 2. 2 vezes 7, 14. 14 para 17, falta 13. E aí, descemos o 5. 35 dividido por 7 igual a 5. 5 vezes 7, 35. Para 35, 0. E este último 0 nós já podemos colocar direto no quociente. Então, o resultado é igual a 250. Quer dizer, então, que para conseguir 3,5 kg, o Josias ele vai ter que coletar 250 latas iguais a essas. Então, vamos colocar aqui a resposta. Josias terá que coletar 250 latas. E aí vocês poderiam me perguntar se tem uma outra forma de fazer mais direto a resolução aqui desse problema. Vocês montando essa parte aqui, vocês poderiam fazer direto, partir para essa parte que a gente fez aqui direto. Vocês poderiam simplesmente estar multiplicando os 50 vezes 3,5 que a gente conseguiu aqui, 175, né? E depois simplesmente pegar esse 175 e dividir por quem sobrou, que é o 0,7. Então, ou vocês fazem desta forma, ou já fazem direto. O importante é montar essa parte aqui, para vocês observarem se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Que nós temos que as duas grandezas elas são diretamente proporcionais, por isso nós fazemos a multiplicação cruzada. Na próxima parte vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá resolver o segundo exemplo. Um tanque de combustível tem capacidade para 50 litros.
Em uma viagem de 377 quilômetros, esse carro consumiu 29 litros de combustível. Mantendo essa média de consumo, quantos litros no máximo esse carro pode percorrer com o tanque cheio? Então esse problema está nos falando de um carro cujo tanque tem a capacidade de 50 litros. E falou para nós também que numa viagem de 377 quilômetros, esse carro consumiu 29 litros. E quer saber então se, mantendo essa média de consumo, quantos quilômetros no máximo esse carro pode percorrer com o tanque cheio. Então aqui nós temos as duas grandezas, litros e quilômetros. Então vamos colocar aqui litros e quilômetros. Então vamos ter quantidade percorrida e litros gastos. Então nós temos que 377 quilômetros, esse carro gastou 29 litros. Então vamos colocar aqui 29 litros. E aí perguntou para nós então, mantendo a média aqui, quantos quilômetros que o carro pode percorrer no máximo com o tanque cheio. O tanque cheio foi falado para nós lá no início que é 50 litros. Então vamos colocar aqui 50 litros. E aí quer saber então quantidade de quilômetros que esse carro vai percorrer utilizando aqui esses 50 litros de combustível. E aí nós vamos observar se essas duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então nós sabemos que com 29 litros ele fez 377 quilômetros. Se nós aumentarmos a quantidade de litros, vai aumentar também a quantidade percorrida aqui por esse carro. Então as grandezas são diretamente proporcionais. Então nós vamos fazer a multiplicação cruzada. Então vamos fazer 29 vezes x, 29x, igual 50 vezes 377. Então, vamos fazer aqui do lado. Então, vamos descer esse zero. 5 vezes 7, 35, mais 3, 38, mais 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Então, 18.850. Então, x vai ser igual 18.850 sobre 29. Então, x é igual... Agora, vamos fazer essa divisão de 18.850 por 29. Vou fazer aqui do lado. Então, 18 não vai dar para dividir por 29. Então, nós vamos fazer 188 dividido por 29. Então, quantas vezes que o 29 vai estar cabendo aqui no 188? Vamos pensar como se fosse aqui 30 e vamos imaginar que seja aqui 200 para aproximar os valores. Em cada 100, 30 vai caber 3 vezes. Então, em 200 vai caber 6 vezes e sobraria um pouco. Então, nós vamos testar o 6 para ver se vai dar certo. 6 vezes 9, 54, vai 5. 6 vezes 2, 12. 12 com 5, 17. Então, 188 menos 174, 8 menos 4. 4, 8 menos 7, 1. E aqui, 0. Então, sobrou 14. Agora, nós descemos aqui os 5, ficou 145. E vamos imaginar da mesma forma, como se fosse 30 e aqui fosse 150. Então, nós vamos saber que em 100 cabe 3 vezes, em 50 vai caber 2 vezes. Então, vamos colocar o 5. 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14, 145, então zeramos aqui e sobrou esse zero. E esse zero nós podemos passar direto aqui para o quociente. Então, resultado, 650. Então, quer dizer que esse carro, mantendo a mesma média de consumo, ele vai poder percorrer 650 quilômetros. Então, vamos colocar aqui a resposta. Esse carro vai percorrer, no máximo, 650 quilômetros. Então, para resolver esse problema, nós não precisamos fazer nenhuma transformação aqui nas unidades de medidas, porque já estavam na forma correta. Na próxima parte, vamos resolver um exemplo envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá resolver o terceiro exemplo? Os alunos do 7º ano estão se organizando para comprar um presente para o professor de educação física. O valor do presente será dividido igualmente entre os alunos participantes. Até o momento, 8 alunos já decidiram participar, de maneira que cada um deve pagar R$15. Caso 20 alunos participem, quanto cada um vai pagar? Então, esse problema nos fala de uma turma de 7º ano que quer dar um presente para o professor de educação física. Falou que o valor vai ser dividido igualmente entre os participantes. Falou para nós também que 8 alunos decidiram já participar, de maneira que cada um teria que pagar R$15. E aí perguntou para nós, caso 20 alunos participem aqui, quanto que cada um vai pagar? Então, nós temos aqui duas grandezas, quantidade de alunos e o valor a pagar, vou colocar aqui reais.
Então, nós sabemos que 8 alunos participando teriam que pagar R$15 cada um. Mas, se aumentarmos para 20 alunos, quantos reais que cada um vai pagar? Então, aqui está a nossa incógnita. Então, vamos colocar aqui o X para ela. Então, nós vamos observar agora que são grandezas inversamente proporcionais. 8 alunos teriam que pagar R$15 cada um. Mas se nós aumentarmos a quantidade de alunos, o que vai acontecer com o valor que cada um vai ter que pagar? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Maior quantidade de alunos para dividir aqui um mesmo valor, então significa que o valor vai ser menor para cada um. Menor quantidade de alunos, maior valor. Maior quantidade de alunos, menor valor. Então são grandezas inversamente proporcionais. Então vamos fixar aqui uma seta para baixo nessa grandeza, que é o valor a pagar, e vamos colocar a seta para cima aqui na quantidade de alunos, somente para lembrar aqui que são grandezas inversamente proporcionais. E aí tem várias formas de estar resolvendo, mas hoje nós estamos resolvendo aqui por regra de 3 simples, e depois também vou mostrar uma outra forma mais direta aqui que vocês podem estar resolvendo. Então, da primeira forma, vamos fixar essa grandeza, que é a quantidade de valor a pagar. Vamos fazer 15 sobre x no primeiro membro, e no segundo membro nós vamos colocar aqui quantidade de alunos. Mas nós não vamos colocar essa fração 8 sobre 20, nós vamos inverter essa fração, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos colocar 20 sobre 8. E agora nós vamos fazer a multiplicação cruzada. 20 vezes x, 20x, e 15 vezes 8. Vamos fazer aqui do lado. 8 vezes 5, 40. Vai 4, 8 vezes 1, 8 mais 4, 12. Então, 120. Então, x é igual a 120 sobre 20. E agora vamos eliminar este zero com este zero. Ficou 12 dividido por 2, que é igual a 6. Então, quer dizer que, se aumentarmos aqui a quantidade de alunos para 20 alunos que resolveram participar, cada um vai pagar R$6. Então, vamos colocar aqui a resposta. Cada aluno vai pagar R$6. Então, aumentamos a quantidade de alunos, diminuiu o valor que cada um vai pagar. E qual outra forma, então, que vocês poderiam estar fazendo aqui para resolver de uma forma mais rápida? Vocês poderiam fazer a multiplicação reta. Ao invés de fazer a multiplicação cruzada, como nós fizemos na primeira parte, aqui vocês fariam a multiplicação reta. Faria 20 vezes x, já partiria para essa parte. 20x e 8 vezes 15 igual a 120. Aí já ficaria menor a conta. Mas eu quis fazer dessa forma aqui para vocês saberem que nós, se formos resolver fazendo pela multiplicação cruzada, nós devemos inverter a fração. Mas tem essas duas formas aí de fazer, e é bom que vocês aprendam as duas formas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link das aulas que passei sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, e também regra de 3 composta, caso vocês tenham dúvidas e queiram assistir. E eu vou terminando por aqui a aula de hoje então. Espero que vocês tenham compreendido sobre regra de 3 simples. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.